Nesta aula, nós faremos uma breve introdução sobre fatiadores. Para fatiar um modelo, você conta com uma série de ferramentas, né? Por exemplo, nesta tela eu coloquei aqui 6 modelos diferentes, que também são os 6 fatiadores mais populares, né? E eu tentei colocar aqui mais ou menos por ordem de popularidade. O Cura, depois o Simplify, depois o Prusa Slicer, depois o Repetier Host, o Slicer tradicional e o Idea Maker, que é um fatiador que está se tornando muito popular ultimamente. Para você entender direitinho a importância do fatiador, primeiro você precisa entender o processo de impressão. Então a gente vai falar brevemente aqui sobre o processo de impressão, desde o momento que você baixa o arquivo até o momento final em que você imprime o modelo e, enfim, o resultado da impressão propriamente dito. Ok? Então o primeiro passo é baixar o modelo ou mesmo modelar o modelo, né? Mas o mais comum é a pessoa baixar o modelo em páginas como, por exemplo, o Thingiverse, o My Mini Factory, o Cults 3D e diversos outros portais onde você encontra centenas e milhares de modelos, né? Até mesmo o canal Motec disponibiliza uma área com diversos modelos diferentes para os patrões fazerem download e, enfim, imprimirem os modelos. Os modelos podem ser encontrados e baixados nos formatos STL, OBJ ou 3MF. Eu também coloquei aqui em ordem de popularidade, né? O STL é o mais popular de todos eles, mas algumas vezes você pode encontrar também modelos no formato OBJ. E como terceira opção, o 3MF, que também é um formato de modelos para impressão 3D. Evidentemente, mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre cada um desses modelos. Mas enfim, nem todo modelo 3D serve para imprimir. Na verdade, todo modelo 3D pode ser adaptado para a impressão 3D, porque para você imprimir um modelo 3D é necessário que você obedeça algumas regras, como por exemplo, espessura de paredes, o modelo ele precisa ser sólido, enfim, existem alguns pré-requisitos que que são fundamentais para que a impressão 3D ocorra. Do contrário, você não conseguirá imprimir o modelo, né? E dependendo da técnica que você estiver utilizando, eu tenho uma impressora FDM, eu tenho uma impressora de resina, isso vai fazer diferença na hora de você imprimir o modelo, porque cada uma dessas técnicas imprimem o modelo através de um processo um pouco parecido, porém diferente. O primeiro passo é acessar portais como o Thingiverse, My Mini Factory, Cults 3D e fazer o download do modelo para impressão. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre essas páginas aí também, para que você conheça, onde você pode adquirir esses modelos. E como segundo passo, você precisará de um software fatiador para fatiar o modelo em camadas e salvar o resultado no formato G-Code. O que é o formato G-Code? É um arquivo que é gerado pelo fatiador e que definitivamente a impressora 3D consegue entender, interpretar e transformar as informações em um modelo sólido, físico, que você, evidentemente, é o que espera, né? O resultado final da impressão. Porque se você pegar um modelo STL, ou um modelo OBJ ou 3MF e colocar na impressora, a impressora não entende, porque aquilo ali é apenas um modelo 3D. De fato, aquilo ali é um modelo 3D. O G-Code ele é uma sequência de comandos que são enviados para a impressora processar. Então são comandos de máquina que serão interpretados pelo microcontrolador que vai transformar isso aí em comandos lá que movimentarão o bico ou a cabeça de impressão ou o end, que fará o depósito do filamento do material nas regiões corretas, né? Exemplo, dentro de um arquivo G-Code você pode encontrar comandos como, por exemplo, Y-10, então ele vai dar um passo de menos 10 milímetros, ou Y mais 10 milímetros, ou X mais 10 milímetros, extruse, sei lá, 5 milímetros, enfim, de acordo com o comando que tiver dentro desse arquivo. Esse arquivo normalmente é em formato texto. Você pode abrir e você vai encontrar ali diversas linhas de comandos para a impressora. Então a impressora em si, ela não entende o formato 3D, ela entende G-Code, né? Na verdade é uma máquina que precisa ser controlada e a gente envia uma série de comandos para que a máquina execute aqueles comandos, né? Então a gente, quando baixa o arquivo, um modelo 3D, ele vem neste formato aqui, né? Então, um objeto sólido, perfeito, sem nenhuma camada.
O que o fatiador faz é fatiar o modelo em camadas, várias camadas, né? E cada camada dessa daqui representa um conjunto de comandos que serão executados na prática pela impressora. Evidentemente, quando você fatia o modelo em camadas, você vai perder um pouco da qualidade deste modelo, simplesmente porque você vai pular camadas. Digamos, por exemplo, uma camada de 0,2 milímetros, ela tem muito menos informação que camadas de 0,1 milímetro, ou melhor, um modelo fatiado com camadas de 0,2 milímetros possui menos informações que um modelo fatiado com camadas de 0,1 milímetro. Então, consequentemente, a qualidade da impressão ela aumenta ou diminui de acordo com a espessura da camada, né? Evidentemente, quanto mais camadas, mais lenta ou mais lento o processo de impressão e mais informações para a impressora ou mais comandos para a impressora processar, né? Então, basicamente, o fatiador é o software que vai pegar o seu modelo sólido e transformá-lo em camadas que serão processadas, né? Camadas, eu diria, linhas de comandos que serão enviados para a impressora, ok? Uma vez tendo fatiado o seu modelo, aí sim a gente tem um arquivo G-Code próprio para a gente enviar para a impressora, para que a impressora possa trabalhar. Daí a gente inicia o processo de impressão propriamente dito. Você pode pegar este arquivo G-Code e salvar em um cartão de memória, em um flash drive e levá-lo até a impressora e colocar para imprimir. Ou, inclusive, em última instância, você pode colocar o próprio software fatiador para enviar os comandos direto para a impressora, né, através de um cabo serial ou via Wi-Fi, enfim, e colocar a impressora para imprimir, né? Então, ela vai processar camada por camada. Cada camada é um conjunto de comandos que a impressora vai movimentar o bico, são ordens diretas ao hardware dizendo, ó, deposita filamento aqui nessa região, movimenta o bico para a região tal e tal, né, nos eixos X, Y e Z. E aí a impressora vai processar esses comandos e vai fatiar. Aliás, vai imprimir o modelo. Enfim, então agora você já sabe para que serve o software fatiador. Literalmente ele vai transformar o seu modelo em fatias. Quanto mais espessas essas fatias, menor a qualidade da impressão final. Quanto menos espessas, quanto mais fininhas essas camadas, maior é a qualidade final de impressão. Bom, eu fiz uma pesquisa no canal Maltec e entre os nossos patrões, os patrões do canal Maltec, acerca de qual fatiador seria o mais popular. Então, qual foi o resultado que eu obtive? Aqui eu tive uma vitória esmagadora do Cura, tá? 77% das pessoas selecionaram ou indicaram que o Cura é o seu software fatiador principal. Nós tivemos aqui 287 votos, né? E desses 287 votos, 77% escolheu o Cura ou disse que usa o Cura. E em segundo lugar, nós temos aqui o Simplify. Bom, se você não sabe, o Cura ele é um software gratuito, ao passo que o Simplify é um software proprietário. Você precisa pagar pela licença do software para utilizar o software. E os outros 2% que restaram ficou distribuído ali entre os demais fatiadores que você viu logo na introdução deste vídeo, né? E entre os nossos patrões lá do canal Maltec, nós obtivemos um resultado em 76 votos, de 72% dos usuários utilizando o Cura. E mais uma vez, em segundo lugar ficou o Simplify. E em terceiro lugar, os demais fatiadores. Então a gente vê claramente, claro, evidentemente esse resultado aconteceu numa amostra de usuários no Brasil. Mas em geral, isso aqui é uma realidade que retrata a situação dos software fatiadores no mundo. A gente percebe que o Cura definitivamente é disparadamente, atualmente, né, na ocasião que eu estou gravando este vídeo aqui, o software predileto das pessoas que utilizam impressoras 3D. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses softwares, suas características, principais características, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Vou fazer uma breve introdução para que você entenda, mais ou menos, tenha uma noção breve sobre o software. Mais à frente a gente pode entrar em cada um deles, e explorar um pouquinho as suas peculiaridades.
Mas o foco deste curso, definitivamente, e justamente por conta desse resultado que você está vendo, é sobre a ferramenta Cura. Ok? Pode ser que mais à frente eu fale um pouquinho mais sobre o Simplify e tal, mas garanto a você que se você tiver alguma experiência com Cura, naturalmente você vai absorver o Simplify com muita facilidade, né? Então, nós vamos aprender, evidentemente, o software que hoje é líder absoluto no mercado de impressão 3D, né? O software principal utilizado pelos makers pelo mundo inteiro. Aqui eu tenho uma tela demonstrando o Cura, a interface do Cura na sua última versão, a versão 4.2.1, que é a versão que já incorpora Creosome Mod, que é um mod muito especial para aquelas impressoras chinesinhas, que traz assim alguns perfis bem bacanas e algumas configurações muito específicas para essas impressoras. E além disso, ele traz aí um visual bem reformulado, talvez baseado no visual do Idea Maker, né, onde você tem essa tela estendida e você tem acesso... você pode utilizar toda a tela do computador para visualizar o modelo 3D. E os menus também, esse menu aqui lateral, ele é solto, você pode arrastar ele para qualquer região aqui da área do software que você achar conveniente, te dando muita liberdade para trabalhar com o software. Esse aqui é o ícone atual do Cura, tá? O Cura é um software open source, mantido atualmente pela Ultimaker, e toda a comunidade open source desenvolve e contribui com o desenvolvimento do Ultimaker Cura. A Ultimaker também é a fabricante daquelas impressoras 3D muito bacanas, que são muito populares aqui nos Estados Unidos e na Europa também. E no Brasil também goza de uma certa popularidade. O problema é que ela é cara aqui nos Estados Unidos, no Brasil então se torna quase inacessível. Mas são impressoras de muita qualidade, são excelentes impressoras. Então esse software é um software gratuito, você pode baixar gratuitamente e sem nenhuma limitação. É um software que possui um market onde você consegue baixar vários aplicativos, vários plugins, vários perfis de configuração para materiais diferentes. E você também pode criar os seus próprios plugins, já que é um software open source, e você também pode criar os seus próprios materiais. Enfim, é um software que está em pleno desenvolvimento, é riquíssimo em características e possibilidades, é altamente customizável e é indicado tanto para iniciante quanto para aqueles que já são expert em impressão 3D. Ele possui um perfil amigável para quem está começando, mas ao mesmo tempo possibilita você expandir as possibilidades dele caso você tenha mais experiência. Normalmente, algumas pessoas reclamam da interface dele e acreditam que o Simplify possui uma interface, digamos, mais amigável, né? Eu, particularmente, não vejo isso, eu não consigo enxergar esse problema, mas é aquele negócio, né? Isso é uma questão de opinião pessoal e é muito difícil quando você entra nessa região da opinião pessoal de cada um, né? É difícil de você dizer que sim, de dizer que não, porque cada um sabe onde o calo aperta, né? Particularmente eu não vejo nenhum problema, eu gosto muito da interface do Ultimaker Cura e, enfim, com essa última versão ficou melhor ainda. Quais são os pontos fortes do fatiador Cura? Bom, o ponto mais forte do fatiador Cura, sem sombra de dúvida, é a comunidade, que é gigante, é muito grande. E, em segundo lugar, a quantidade de possibilidades. O software é muito rico, possui muitas funções e novas funções são adicionadas a cada dia. Enfim, é um software que está crescendo, que está melhorando bastante e é possível fazer muitas coisas diferentes com ele. Na verdade, é altamente customizável e você consegue ter um controle muito grande da impressora com esse software. Evidentemente, isso tem um preço, né? Aquela linha de aprendizagem, porque ele permite você ir a fundo nas configurações e na personalização de como a impressora vai se comportar. E isso, às vezes, soa como complicado aos ouvidos de quem é usuário iniciante. Então, o ponto fortíssimo dele é a comunidade, que é muito grande, a quantidade de funções, porque até onde eu sei ele larga na frente disparadamente dos concorrentes, e o fato de ser gratuito ou open source, pois você tem tudo isso acessível de maneira gratuita, sem que você tenha que pagar um centavo sequer. Ou seja, é uma ferramenta extraordinária. Qual o ponto negativo do software?
Talvez o ponto negativo dele seja justamente que, para alguns usuários, ele pareça ser um software muito complexo, né? Então, fora isso, eu não consigo enxergar outro problema. Pode ser que exista, mas particularmente eu não consegui enxergar outro problema nesse software. Bom, e em segundo lugar, vocês viram, ficou o Simplify. O Simplify ele se tornou um software fatiador muito popular porque conseguia-se obter bons resultados com ele, mesmo sem ter conhecimento ou muita capacitação técnica. É um software com uma interface gráfica reduzida, porém ele disponibiliza ferramentas muito sofisticadas que permitem que você consiga ter um controle muito grande da impressora. Enfim, ele não é tão rico em features ou características igual o Cura, mas mesmo assim ainda é um software muito bom. Ele possui muitas funcionalidades e traz um excelente resultado, né? Normalmente quando a gente fatia os modelos através do Simplify, você consegue bons resultados com ele. Sem sombra de dúvida, os dois pontos mais fortes do Simplify são: primeiro, a interface gráfica simplificada, que normalmente para quem está tendo o primeiro contato com a impressão 3D se torna mais fácil, e em segundo lugar, a qualidade final dos modelos fatiados, que ficam muito bons. Mesmo quando a pessoa não tem muito conhecimento, você consegue obter um resultado legal. Bom, o ponto negativo do Simplify é que ele é uma ferramenta paga, não é uma ferramenta gratuita. Você precisa pagar cerca de, pelo menos a última vez que eu verifiquei, custava $140 a licença do Simplify. Então, você não consegue usar o software sem comprar a licença, a menos, evidentemente, que você use a versão pirata, que eu não recomendo. Se você quer aprender algo, vai para o Cura. Se quer algo gratuito, utilize o Cura, porque você vai ter uma gama enorme de funcionalidades e você não tem que pagar nenhum centavo e, ao mesmo tempo, você não está infringindo nenhuma lei. Então, esse é o ponto mais negativo do Simplify 3D. E também, por ser uma ferramenta paga, não é open source. Então a gente fica na dependência da empresa que desenvolve o Simplify, aguardando por novas características e funcionalidades. Então as features, as funcionalidades, as funções chegam muito mais tarde no Simplify do que em outras ferramentas open source. Agora a gente tem o Prusa Slicer, que é um outro fatiador baseado no Slicer original, só que desenvolvido, melhorado pela Prusa, que é, sem sombra de dúvida, uma super fabricante de impressora. O Prusa Slicer foi adaptado de maneira que ele se tornasse mais amigável do que o Slicer original e, ao mesmo tempo, customizado para as impressoras que a Prusa fabrica. Então, ele, em alguns aspectos, é muito similar ao Slicer original, mas também traz algumas features, e nesta última versão, na versão que está disponível hoje na página para download, inclusive você consegue fatiar modelos para impressoras de resina, evidentemente fabricado pela Prusa. Não sei se mais à frente a gente vai conseguir colocar o perfil de qualquer impressora no Prusa Slicer, mas é um fatiador também extremamente promissor, bastante amigável, com uma ampla possibilidade de configuração. É um software gratuito e open source, você pode baixar, você pode editar, você pode modificar, enfim, a comunidade pode adicionar características novas. É um software bem legal, tá? Se você aprender esse software, você também não vai jogar o seu tempo fora. Mas, evidentemente, o Prusa Slicer possui uma comunidade muito menor que a comunidade do Cura e do Simplify 3D. E agora nós temos aqui o Repetier Rust. Parece que esse cara aqui está em decadência. Eu já utilizei muito o Repetier Rust, mas com o decorrer do tempo eu desisti dele e passei a usar os software que o Repetier Rust utiliza para fatiar os arquivos, porque ele não é um fatiador. É como se ele fosse um front-end para você controlar a impressora e fatiar arquivos. O Repetier Rust consegue funcionar no formato client-server, porque também tem o Repetier Server, onde você consegue montar um server farm e controlar tudo a partir de um ponto central. Mas não é bem um fatiador, Inclusive, dentro dessa guia aqui, a guia Slicer, você encontra vários fatiadores, entre os quais você pode escolher um para fatiar o seu modelo. Por exemplo, ali dentro daquela guia você encontra o Cura, você encontra o Prusa Slicer, você encontra o Slicer original e outros fatiadores, entre os quais você pode selecionar na hora de fatiar o seu modelo. Então ele não é bem um fatiador, ele é um front-end para você controlar a impressora
e também, ao mesmo tempo, fatiar o modelo e fazer todo o processo por dentro dele. Mas eu acredito que esse cara está caindo em desuso. Cada vez menos as pessoas utilizam esse software. Pelo menos é a minha impressão, pode ser que eu esteja enganado. E finalmente nós temos o Slicer original. Quem lembra, quem está acompanhando isso aqui desde o início, provavelmente lembra que esse cara não tinha essa interface. Quando ele apareceu com essa interface aqui, a primeira ideia que me veio à cabeça é que eles estavam com a pretensão de tornar o Slicer uma ferramenta como Cura, por exemplo. Hoje você já tem essa área aqui onde você consegue visualizar o modelo 3D e no demais você tem várias configurações ou acesso a várias configurações para fatiamento. Então são vários menus ali para você editar, adicionar a impressora, enfim, fazer vários ajustes. Também é um software que não é tão popular, tá? Não é tão popular e parece que cada dia que passa ele se torna menos popular. Bom, a Prusa parece que ressuscitou ele, né? E enfim, não me parece uma boa ideia utilizar o Slicer quando você tem, por exemplo, a versão da Prusa, que é uma versão bem mais aprimorada, que é o Prusa Slicer, mantido pela Prusa. Então, por que aprender o Slicer quando você pode ir direto no Prusa Slicer? E tem esse cara aqui, que é o Idea Maker, que está se tornando muito popular. A interface lembra muito o Cura, ou de repente a interface do Cura lembra muito o Idea Maker, né? Porque a interface do Cura era diferente até um tempo atrás e mudou e ficou lembrando muito o Idea Maker. Mas é um software extremamente simples, fácil de se utilizar, mas ao mesmo tempo ele possui funções avançadas que atendem de todos os níveis de conhecimento técnico, desde o mais básico até o nível expert. O pessoal aqui no exterior está bastante otimista com relação ao Idea Maker. Parece que eles gostaram bastante, teve uma boa aceitação no meio da comunidade. Bom, eu apresentei a você as principais ferramentas, as ferramentas mais populares, mas existem muitas outras. Por exemplo, o Mesh Mixer também é uma ferramenta de fatiamento. Você tem lá o Netfab também, que é uma ferramenta de fatiamento, dentre outras ferramentas até mais sofisticadas, outras mais complexas. Existem ferramentas como esta, que é voltada para o nicho doméstico e cuja finalidade é se tornar o mais simples possível e facilitar a vida do usuário. Mas existem outras ferramentas também extremamente complexas que permitem um nível de controle muito grande da máquina ou da impressora, mais voltadas para a indústria em si, para a utilização industrial de impressão 3D, impressoras até a laser e outros tipos de impressoras mais sofisticadas, que são bem diferentes da utilização doméstica. Mas você pode conhecer mais à frente, eu vou deixar uma lista aí logo aí no rodapé da página, na seção de links, para que você, caso se sinta curioso a respeito deste tema, possa se aprofundar e conhecer um pouco mais. Mas como o nosso foco é realmente as ferramentas mais populares, então a gente não vai mergulhar muito a fundo nisso, porque talvez o nicho não seja tão interessante para a maioria dos usuários. Talvez você tenha interesse em conhecer mais sobre impressão 3D a nível industrial, mas definitivamente foco deste curso não é indústria, e sim o usuário doméstico de impressoras 3D. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a página de download e algumas características mais específicas de cada um dos softwares que eu apresentei. E aí fica a sua liberdade de escolher qual software utilizar. A minha sugestão é que você utilize o Cura por conta da popularidade. Evidentemente, isso com o decorrer do tempo pode mudar. A comunidade ela é viva, está sempre se movendo, enfim, experimentando coisas novas e definitivamente nada é permanente.